X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia do nosso X-Tudo Caboquinho com Orlando Câmara. E eu já faço aquela pergunta de sempre. Orlando, conta pra gente aí qual que é o sabor da coluna de hoje, hein? Olá, Rafael. Olá, Jenny. O sabor de hoje é de voto. Isso mesmo, estamos num ano de eleição presidencial, eleição para o Senado, para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa. E hoje o sabor da coluna é de voto. Eu vou explicar por quê. Na semana que passou, eu fui muito ao centro, um lugar que, embora eu more no centro, a correria do dia a dia nos impede muitas vezes de ter passagens mais detidas por trechos do centro. Então eu desci atrás de um cartório que já não existia mais aqui no centro. Depois eu voltei e eu filmei, infelizmente, a situação de abandono, de desordem e que se encontra alguns pedaços do centro, especialmente aí próximo da rádio, né, Eduardo Ribeiro, onde existe um enorme imóvel desocupado, que é o antigo imóvel da Credilar Teatro, um projeto do Severiano Mário Porto, que foi ocupado por muitos anos pela Caixa Econômica e que agora foi esvaziado. Então é lamentável aquela área, tanto em relação ao acostamento dos veículos, já todos na areia, sem pedra. As caixas de passagem já há muito tempo não existem as tampas. Eu encontrei uma grelha. Eles fazem de churrasqueira uma caixa de passagem, eles tocam fogo e colocam a grelha por cima. E isso me deixou numa indignação cidadã terrível, porque eu sei que aqui no centro, ou aí no centro, é a parte mais nobre da cidade, inclusive para cultura e turismo. As pessoas que vêm a Manaus para ver a cidade de Manaus, elas não vêm ver o São José Operário, nem vêm ver o Parque 10 de Novembro. Elas vêm ao centro da cidade ver o Teatro Amazonas, que por sinal fica na esquina de onde eu filmei. Coloquei nas redes sociais, tive um retorno enorme de indignação. E aí, infelizmente, eu ouvi de um político a seguinte explicação. Orlando, o centro não dá voto. Para de ser bobo. Turismo não dá voto. Eu confesso a vocês que eu, infelizmente, não pude responder a esse político à altura do que eu queria, porque senão eu ganharia um inimigo na hora. E perderia uma fonte, inclusive. Mas a opinião dele me sinalizou que, na verdade, não é uma opinião dele isolada. O parlamento ou a política tem em mente que cuidar do centro, que falar de imóveis de interesse histórico, que falar de turismo não dá voto. Então é factível que nós tenhamos aí anos e anos de ostracismo e destruição do centro, anos e anos de embromação em relação ao turismo. Me parece que é isso, porque a opinião dele não é isolada. Não estou falando de um político qualquer. Estou falando de um político que é minha fonte de informação, que me comentou isso. E que é um político padrão, que me parece mais ou menos o padrão dos demais. Isso acende uma luz muito forte para a gente que é cidadão, de que nós precisamos nos posicionar sobre as coisas que nós queremos. Asfalto não pode ser mais prioridade. Prioridades são as coisas que nos fazem avançar. Asfalto é obrigação. Ter posto de saúde funcionando não pode ser prioridade. O aumento da rede pública de saúde deve ser prioridade. O posto funcionando é obrigação. E aí eu nos percebo, nós cidadãos, tão calados ou então restritos a questões que são colocadas em debate pela mídia. Mas de resto, nós não dizemos o que nós queremos. E aí eu fico pensando, transferindo essa opinião do político que diz que turismo, que cuidar do centro não dá voto, qual seria a opinião dele sobre a questão que se passa agora no Alto Solimões, lá em Atalaia do Norte, com o desaparecimento daquela dupla, o jornalista inglês e o indigenista brasileiro? Ele deveria dizer, olha, Orlando, não tem jeito, não dá voto. Então é importante que a gente, cidadão, se posicione. Olha que classe de político que nós estamos elegendo. E eu acho que tem um único jeito para isso. É mostrar que não cuidar do centro, ou que destruir o centro, tira voto. Sim, porque quando você fala do centro da cidade de Manaus, que tem o maior patrimônio edificado de interesse histórico na cidade, você não fala de prédio, você fala de geração de trabalho e renda, de empregabilidade de pessoas que estão tradicionalmente distantes do mercado de trabalho, porque o turismo faz isso, ele é inclusivo. Você fala de autoestima, de incentivo a setores como gastronomia, como moradia, entretenimento. Então,
Nós necessitamos, é obrigação que nós possamos mostrar a nossa cara enquanto eleitor, a nossa opinião, dar novos enfoques às questões que são antigas e que não são resolvidas e expressar bem o seguinte: destruir o centro, não ter atenção para com o centro, tira voto e tira muito voto. Hashtag pensa, nós precisamos nos manifestar. Do contrário, eles farão só aquilo que interessa a eles e não a quem os elegeu. Mensagem essa, Rafael Ediene, uma mensagem muito triste, inclusive. Eu enviei a vocês, inclusive, os 2 vídeos junto com essa coluna. E hoje nós vamos falar de uma pessoa, de um compositor, tenho a impressão que é meu favorito, inclusive, depois dos barrocos. Ele, aos 26 anos, começou a apresentar problemas de audição e aos 48 anos ele estava completamente surdo. Mas ele é talvez se não o maior, é difícil dizer isso, o maior ou o melhor, porque são tão diversas as composições que a gente não pode eleger um, mas ele com certeza é um dos maiores compositores eruditos de todos os tempos. Eu falo de Beethoven e vamos ouvir agora dele Sonata ao Luar. Rafael Ediene, para vocês um excelente dia, uma excelente semana, que a gente possa se expressar melhor enquanto cidadãos e que tenhamos ressonância no que falarmos. Bom dia.